alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Estimados alunos e alunas, estamos nesse momento abrindo o nosso 10º vídeo sobre a classificação periódica dos elementos químicos. E nesse 10º vídeo, nós vamos estudar especificamente os metais de transição externa, também conhecidos como metais de transição simples. Nesse estudo, é importante realizarmos uma revisão acerca da classificação dos elementos químicos em função do subnível mais energético. Sendo assim, é importante que você lembre que o subnível mais energético é aquele último subnível da configuração eletrônica quando escrita em ordem crescente de energia. Então, estudante, quando você realiza a configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis e o subnível mais energético é do tipo S ou P, nós temos elementos representativos, onde você sabe que os elementos representativos são grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que também são chamados grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Você lembra também que os elementos representativos, a configuração termina em S para os grupos 1 e 2 ou para o hélio, e nos elementos representativos, grupos 3, 4, 5, 6, 7 e 8A, nós temos o subnível mais energético do tipo P. Apenas aqui uma rápida revisão. Você lembra também que os metais de transição simples ou externa, eles têm o subnível mais energético do tipo D. E os metais de transição simples ou externa são os grupos que ficam bem no meio da tabela. O grupo 3 ao 12 são os metais de transição simples ou externa, que apresentam o subnível mais energético do tipo D. É importante ainda que você não confunda os metais de transição simples ou externa com os metais de transição interna, cujo subnível mais energético é do tipo F, e sendo o subnível mais energético F, nós temos 4F, indicando elementos da série dos lantanídeos, como nós temos também a possibilidade de 5F, indicando metais de transição interna do grupo dos elementos da série dos actinídeos. E você lembra ainda que os metais de transição interna, eles pertencem ao grupo 3 da tabela periódica, lá no 6º período, a série dos lantanídeos, com subnível mais energético 4F, e ainda no grupo 3, lá no 7º período, nós temos elementos da série dos actinídeos, com subnível mais energético 5F. E nós temos aqui algumas exceções, já falei várias vezes, que dificilmente essas exceções à regra aparecem nas provas de química, mas o lutécio, ele é da série dos lantanídeos, mas não tem configuração terminando em 4F, e sim 5D1, e o laurêncio, símbolo LR, é da série dos actinídeos, mesmo não tendo configuração eletrônica terminando em 5F, e sim terminando em 6D1, mas essas exceções entram no vídeo apenas para você ter um conjunto completo de informações, mas não julgo como sendo a informação mais relevante desta aula em forma de vídeo. Agora sim, após essa rápida revisão, vamos especificamente estudar os metais de transição externa. Estudantes, nós veremos logo de início uma regra
não oficial para a determinação do grupo do elemento dentro dos metais de transição externa. Quando eu falo regra não oficial, é porque você não vai encontrar esse formato de explicação em nenhum livro de química. Todavia, facilmente os alunos percebem essa regra não oficial como sendo uma maneira muito simples de você usar a configuração eletrônica para descobrir qual é o grupo a que pertence um determinado metal de transição externa. Vamos lá para a regra não oficial. Ora, primeiro, considerando que todos os metais de transição apresentam subnível mais energético do tipo D, ou seja, em todos os metais de transição externa, nós temos a configuração começando, lógico, com S2, aí segue a configuração e vai terminar em D alguma coisa, DX. Ora, gente, então, uma coisa interessante é você notar que o subnível D tem no máximo 10 elétrons. Esse X vai de 1 a 10. E é interessante notar que nós só temos 10 grupos de metais de transição externa. 10 grupos de metais de transição externa. E o subnível D tem de 1 até 10 elétrons. 10 elétrons é o máximo de D e 10 é o máximo de grupos dos metais de transição externa. Que interessante. Então, observe, aluno. Se a configuração eletrônica termina em D1, ora, gente, todo metal de transição externa, a configuração tem que terminar em D. Então, se nós temos D1, então vai ser um elemento que pertence ao primeiro grupo dos metais de transição, que na verdade é o grupo 3 da tabela periódica. Você sabe, aluno, que os grupos 1 e 2 da tabela não são metais de transição externa. Os grupos 1 e 2 são elementos representativos. Os metais de transição externa, eles começam pelo grupo 3. Então, o grupo 3 da tabela é o primeiro grupo dos metais de transição externa. Então, se nós temos subnível mais energético D1, primeiro grupo dos metais de transição externa. Se nós temos D2, subnível mais energético D2, gente, segundo grupo dos metais de transição externa, que é o quarto grupo da tabela periódica. Então, eu já notei nas minhas aulas que muitos alunos percebem que se a configuração termina em D3, ora, D3, terceiro grupo dos metais de transição. Então você nota que se o subnível mais energético é D4, o quarto grupo dos metais de transição, que é o grupo 6 da tabela periódica, veja como é simples, é D5, quinto grupo dos metais de transição, ou o grupo 7 da tabela. Se você nota que o subnível mais energético é D6, muito simples, é o sexto grupo dos metais de transição. Aí você conta a partir daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grupo dos metais de transição, D6. Nós temos ainda a possibilidade D7, sétimo grupo dos metais de transição, que é o nono grupo da tabela periódica, mas o subnível mais energético pode ser D8 também. Então, é o oitavo grupo dos metais de transição, que é o décimo, na verdade, da tabela periódica. A configuração pode ter subnível mais energético D9, que vai ser o nono grupo dos metais de transição. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, olha o mouse, 6, 7, 8, nono grupo dos metais de transição externa. E se a configuração termina em D10, você sabe que o subnível D vai até 10 elétrons. Então, é lógico que o último grupo dos metais de transição tem subnível mais energético D10, que, aliás, é o 12º grupo da tabela periódica. Agora, nós iremos à regra oficial. A regra geral oficial para a caracterização
dos metais de transição externa. É provável que você ache a regra assim um pouquinho não legal, mas vejamos a regra oficial. Ora, para que eu possa descrever para você a regra oficial para a determinação da localização do elemento que é metal de transição externa, observe bem aqui a configuração eletrônica do manganês, que você já sabe que é metal de transição externa, que o subnível mais energético é D. Agora observe, 2 mais 5, 7. Grupo 7. Espera aí, professor, ele é do grupo 7, porque você somou os elétrons do subnível D, que é o subnível mais energético, com os elétrons da camada de valência. Aluno, realmente é uma regra totalmente diferente daquilo que você estudou para os elementos representativos. Então vamos esclarecer melhor o que foi feito aqui, viu? Vamos lá? Então observe. Em linguagem geral, tomando por base esse exemplo, em linguagem genérica, nós vamos dizer o seguinte para você, observe. 4s2. Ora, você sabe que esse 4 aqui é a camada de valência M, ok? Então, observe que a camada de valência, ela tem S2, ok? Então, NS2, onde esse N está no lugar desse 4, que é a camada de valência. Então, nós temos o metal de transição externa, camada de valência NS2. Agora, aluno, olhe bem para o pequeno detalhe. Você nota que o subnível D, que está aqui no terceiro nível, você nota que esse terceiro nível não é o mesmo nível de valência? Você nota que o subnível D está um nível abaixo do nível de valência? Como assim, professor Weber? O subnível D está um nível abaixo do nível de valência? Sim, aluno. Veja que quando o nível de valência foi 4, o subnível mais energético está no terceiro nível. Esse terceiro nível é um nível abaixo do quarto nível, que é o nível de valência. Então, se esse nível de valência eu chamei de N, e esse D está um nível abaixo, eu vou chamar então de N-1. Espera aí, professor, o que significa esse N? Esse N-1 é porque se a camada de valência for N, o subnível D não está na camada de valência, está um nível abaixo. Então, você nota que, para determinar o número do grupo, nós fizemos o somatório dos elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Sim, essa é a regra oficial. Para você determinar o número do grupo de um elemento metal de transição externa, você soma os dois elétrons da camada de valência. Sim, os metais de transição externa têm dois elétrons na camada de valência. Então você soma os dois elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético e você vai encontrar o número do grupo. Então, como eu falei, vocês certamente achariam essa regra um pouquinho mais trabalhosa, ou seja, para determinar o grupo a que pertence o metal de transição externa, você soma dois elétrons de S da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético D. Sim, essa é a regra que determina o grupo do metal de transição externa, ok? Então, essa é a principal característica da configuração eletrônica dos metais de transição externa e veremos isso agora tudo na forma de exemplos. Vamos então observar algumas configurações eletrônicas de alguns metais de transição externa.
Vejamos aqui o elemento escândio, símbolo SC, número atômico 21, realizando sua configuração eletrônica. Observe, subnível mais externo 4S2 e mais energético 3D1. Pela regra oficial, você tem aqui subnível D, indicando que o elemento é metal de transição externa, porque a configuração terminou em D. E temos ainda que observar que o nível de valência é o quarto nível, que vai indicar que esse elemento pertence ao quarto período da tabela periódica. Né? Se o nível de valência é o quarto nível, ele pertence ao quarto período da tabela periódica. O professor, e por que você não marcou o quarto período inteiro? Ora, aluno, se nós temos subnível mais energético D, já sabemos que o elemento se encontra nessa faixa aqui, ó. O elemento se encontra nessa faixa dos metais de transição externa, né? Quarto período. Sim, professor, mas em qual dos grupos está o elemento? Porque metal de transição externa vai do grupo 3 ao grupo 12. Bem, pela regra oficial, você somar os elétrons da camada de valência, que são 2, com os elétrons de D, subnível mais energético, 2 mais 1, então teremos aqui esse 2 mais 1, grupo 3, então você entende que esse elemento do grupo 3 da tabela periódica, e você consegue localizar então o elemento no quarto período no grupo 3. Grupo 3, porque você somou 2 elétrons da camada de valência com 1 elétron do subnível mais energético. E aluno, mesmo que você ache um pouco chata essa linguagem oficial, mas essa é a regra que você encontra em seu livro para determinação do grupo do metal de transição externa. Ora, eu trago para você aqui um outro exemplo, muito próximo, aliás, do exemplo anterior, mas vejamos o titânio TI, número atômico 22, configuração eletrônica realizada, terminando em 3D2. Esse D, como subnível mais energético, já indica para você que o elemento é metal de transição externa. Subnível D, subnível mais energético, transição externa. E você nota que o elemento tem camada de valência, a quarta camada, então você sabe que o elemento pertence ao quarto período da tabela periódica. E estando no quarto período, se você soma os 2 elétrons da camada de valência com D2, subnível mais energético, 2 mais 2, 4, então temos o grupo 4 da tabela periódica, e podemos localizar o titânio, um elemento muito importante, TI, no quarto período do grupo 4. Mas podemos ver outros exemplos aqui, o elemento nióbio, número atômico 41, também muito importante para a metalurgia no Brasil e no mundo, o nióbio. E, realizando sua configuração eletrônica, observe atentamente, aluno, que, primeiro, subnível D como mais energético. Isso já indica que o elemento ele é metal de transição externa. Subnível D como mais energético. Agora, você nota que nós temos o nível de valência como sendo o quinto nível, indicando que o nióbio pertence ao quinto período da tabela periódica. Agora, dentro da faixa dos metais de transição, não é? Porque o subnível mais energético é D. Agora, quinto período, em qual dos grupos de 3 a 12? Ora, segundo a regra, nós vamos somar os 2 elétrons da camada de valência com os elétrons de D, subnível mais energético, 2 mais 3, 5, grupo 5 da tabela periódica, e temos então aqui a localização do nióbio no quinto período do grupo 5. Mas vamos insistir em novos exemplos. Trago para você aqui o elemento de símbolo W, o elemento tungstênio. Para quem não conhece, gente, tungstênio é aquele metal que é comum
na pontinha da caneta esferográfica, isso mesmo. Quando você atrita o tungstênio, a ponta da caneta no papel, então aquece o tungstênio, e o tungstênio ele faz com que a tinta aqueça e ela possa escorrer, escrevendo então o texto no papel tungstênio. Se você já observou as antigas lâmpadas, ok? As antigas lâmpadas tinham um pequeno filamento que ficava incandescente pela passagem da corrente elétrica. As antigas lâmpadas, aquele filamento era de tungstênio. Bem, mas façamos aqui a configuração dos 74 elétrons do tungstênio. Veja bem a configuração eletrônica e observe. Subnível D como sendo mais energético. Isso já indica que o elemento é metal de transição externa. Subnível D como mais energético. Outra coisa importante, se a camada de valência é a sexta camada, isso indica que o tungstênio pertence ao sexto período da tabela periódica. Mas em que grupo se encontra esse elemento W lá no sexto período? Vejamos então. Então você vai olhar a camada de valência, que é a sexta, que tem 2 elétrons, soma com os elétrons do subnível mais energético D, D4, 4 mais 2, 6, indicando que o elemento é do grupo 6. Aí você encontra o tungstênio aqui no grupo 6, lá no sexto período da tabela periódica. E aluno, eu sei que você, ao assistir essa aula em forma de vídeo, deve estar achando assim, não simples essa regra, mas essa é a regra oficial. Por isso mesmo que eu comecei o vídeo dando a regra não oficial, porque já percebi em minhas aulas que os alunos acham mais fácil, mas eu não posso nesse vídeo apenas trabalhar a regra não oficial proposta pelos livros. Temos que trabalhar também a regra oficial. E se você observar direitinho, é até possível sim compreender essa regra oficial. E para verificarmos a compreensão, vamos ver aqui um outro elemento. Aqui nós temos o elemento bório, em homenagem a Niels Bohr, né? Niels Bohr, BH, número atômico 107. Vamos fazer a sua configuração eletrônica do elemento bório, símbolo BH, número atômico 107. Observe então aqui a sua configuração eletrônica sendo realizada pelo diagrama de Pauli, usando aquelas diagonais. Então observe, aluno, a configuração eletrônica tem subnível mais energético D, que te faz perceber que ele é metal de transição externa, D. Agora, perceba que a sétima camada é a camada de valência. Se a camada de valência é a sétima camada, o elemento pertence ao sétimo período da tabela periódica. Mas sétimo período, dentro de que grupo? Aí nós veremos que, olha, a gente somando os elétrons da camada de valência, que são 2, com os elétrons do subnível D, que é o mais energético, 2 mais 5, 7, então é o grupo 7 da tabela periódica, grupo 7, e localizamos o elemento bório em homenagem a Niels Bohr, no sétimo período, no grupo 7 da tabela periódica. Então eu acredito que se você observar bem essa regra e fizer alguns exercícios, você dificilmente vai esquecer essa regra para determinar a localização do metal de transição externa dentro da tabela periódica. Eu trago ainda, aluno, aqui só mais um exemplo, só que agora é um exemplo mais simples. O elemento ferro, um exemplo mais simples, uma configuração eletrônica realizada, terminando em 3D6. Então você nota aqui, ó, que D, apenas reforçando. Mas, professor, tanto exemplo, o vídeo está ficando longo. Sim, aluno, mas os exemplos te ajudam a compreender melhor, a guardar as informações. Então, subnível D, mais energético, indicando que é metal de transição externa, ok? A camada de valência é a quarta camada, indicando que ele pertence aqui
ao quarto período da tabela periódica. E dentro do quarto período, nós saberemos o grupo somando os elétrons da camada de valência 2 com os elétrons de D, que são 6, 2 mais 6, 8. Então, temos aqui o elemento pertencendo ao grupo 8 do quarto período, o elemento químico ferro. Perfeito, estudante! E ainda mais um elemento, dessa vez com um elevado número atômico, ok? Então, o elemento de símbolo MT, você faz a configuração eletrônica. Observe que eu trago para vocês exemplos simples, exemplos alguns mais complexos, mais extensos, para que a aprendizagem seja plena. Então, vamos lá. Como é que você percebe que esse elemento é metal de transição externa, subnível mais energético do tipo D, metal de transição externa? Agora, e qual período que o elemento se encontra? Se a camada de valência é a 7ª camada, isso indica que o elemento pertence ao 7º período da tabela periódica. Mas em que família, em que grupo está o elemento? Pela regra oficial, 2 elétrons de S da camada de valência com os 7 elétrons de D, 2 mais 7, 9, o elemento se encontra aqui no grupo 9, lá no 7º período da tabela periódica. Então, eu creio, aluno, que de tantos exemplos trabalhados nessa aula em forma de vídeo, você já começou a entender, a compreender com facilidade essa pequena regra. E, para ter convicção de que você realmente compreendeu o assunto, eu trago aqui mais um exemplo, o elemento químico platina, um metal nobre, um metal muito usado em próteses, em nossos corpos, PT, número atômico 78. Observe, aluno, a configuração com o diagrama de Pauling em ordem crescente de energia, 2 subníveis. Aí você nota que o subnível D, como mais energético, indica metal de transição externa. A camada de valência é a 6ª camada, indicando que o elemento é do 6º período. E qual o grupo do elemento? Então, você vai para a camada de valência, pega os 2 elétrons, soma com os elétrons de D, 2 mais 8, 10. Então, a platina, ela pertence ao grupo 10, da tabela periódica. Lá no 6º período temos o elemento platina, e eu creio que mais uma vez a regra deve estar muito clara para você, de tanta insistência do seu professor nesse vídeo em cima dessa regra. E já finalizando a nossa videoaula, o elemento químico prata, Ag, número atômico 47, a configuração eletrônica, mais uma vez, destacando o subnível mais energético do tipo D. Então, metal de transição externa. Nós temos aqui a camada de valência como sendo a 5ª camada. Isso indica que o elemento pertence ao 5º período. E estando no 5º período, elétrons da camada de valência 2 com os elétrons de D, subnível mais energético, 2 mais 9, 11. Então, nós estamos com o elemento do grupo 11, só que lá no 5º período você encontra a prata. E eu trago ainda aqui um outro exemplo, zinco, número atômico 30. Então, você faz rapidamente a configuração eletrônica, ok? E você observa que D indica como subnível mais energético metal de transição externa. Você nota facilmente que a camada de valência, o nível de valência, é o 4º nível, indicando que o zinco pertence ao 4º período e, estando no 4º período, o grupo a que ele pertence, 2 elétrons da camada de valência, com 10 elétrons do subnível D mais energético 12. Então, nós temos aqui o último grupo dos metais de transição. Poxa, professor, para cada grupo de metal de transição, o senhor botou um exemplo. Por isso que foram tantos exemplos nesse vídeo. Sim, aluno, eu quis mostrar para você um exemplo para cada grupo. Sendo assim,
chegamos ao final do nosso vídeo, onde você agora vai aplicar a teoria. Como é que você vai aplicar a teoria? Você vai olhar a descrição desse vídeo aí embaixo e você vai encontrar um link que traz esses slides. E após essa tela, nos slides que você acessa com o link embaixo, após essa tela, você vai ter diversas questões de vestibulares para aplicar essa teoria e mostrar que você aprendeu. Sendo assim, estudantes de Química, chegamos ao final do nosso 10º vídeo sobre tabela periódica e agradeço a todos vocês que estiveram acompanhando essa videoaula, aprendendo Química com seu professor Heber Barbosa. Encontro vocês em nosso 11º vídeo sobre tabela periódica. Até lá, estudante de Química!